para louvar o teu nome, Senhor Deus, engrandecer a ti, Senhor. Senhor, nessa hora eu quero te suplicar pela vida da nossa irmã Francisca, Senhor Deus, que o Senhor, sendo o médico dos médicos, possa prover a cura, Senhor Deus, que o Senhor possa já estar lá naquele hospital, Senhor Deus, provendo os profissionais certos, Senhor Deus, para cuidá-la, Senhor Deus, para reintegrar a sua saúde, meu Pai, que possam, Senhor Deus, estar lá profissionais amorosos, bondosos, Senhor Deus, que o Senhor já esteja colocando a tua mão de poder sobre a vida dela, Senhor Deus, que o Senhor possa capacitar cada um, Senhor. Te pedimos pela restauração da sua saúde, Senhor Deus, te pedimos pela vida da tua serva, Senhor Deus, tenha misericórdia daquela vida, Senhor Deus, e que possamos, Senhor, estar lembrando dela, orando pela vida dela, Senhor Deus, que o Senhor possa também capacitar a Marlete, Senhor Deus, que o Senhor possa fortificá-la, Senhor Deus, para cuidar, Senhor Deus, porque sabemos que cuidar é um ato de amor, Senhor. Obrigada por esse privilégio e te entregamos a vida dela em tuas mãos. No nome santo e eterno de Jesus, amém. Não, eu não quero deixar ninguém em cárcere, não, pelo amor de Deus. Fala assim, deixar em cárcere. Bom, gente, bom dia. Acho que todo mundo me conhece, né? Não temos nenhum visitante aqui. Temos? Bom dia, como é o nome da irmã? Bom dia, Silvia, prazer, eu sou a Andressa. Eu acho que eu sempre falo um pouco, todas as vezes que eu venho, né, eu falo, mas eu dificilmente me apresento quem eu sou, né? Vocês me veem aqui pela igreja, correndo atrás de filho, muitas vezes impaciente, mas acho que eu nunca me apresentei verdadeiramente quem eu sou. E eu vou fazer isso agora, ok? Pode passar. Quem eu sou, gente? Quem é a Andressa? A Andressa é uma psicóloga formada há 8 anos, né? Eu sou psicóloga clínica há 8 anos. E por que eu escolhi a psicologia? Nunca, na minha família não tem nenhum psicólogo, nunca tive acesso a isso de forma domiciliar, né? Mas os meus pais, desde que eu sou adolescente, me colocaram na terapia, porque eu era uma adolescente muito introspectiva. E ali eu comecei a entender que aquilo funcionava, né? Comecei a gostar dos livros que a psicóloga lia. Nunca gostei de ler, por incrível que pareça, mas eu achava interessante os temas dos livros que eu sempre via lá no consultório dela. E eu comecei a ler. Comecei a ler e começou a fazer sentido para mim, né? As intervenções dela começaram a fazer sentido. Eu comecei a melhorar no sentido de posicionamento, de me posicionar na vida. Às vezes eu acho que eu me posiciono até demais. E isso, assim, começou a fazer muito sentido. Eu falei, bom, acho que isso deve ser interessante. Meu pai falou, você está doida, isso não vai dar dinheiro. Você está doida, né? Quem vai ao psicólogo? Você tem que ser advogada. Eu falei, pai, eu não gosto disso, não. Eu não quero ser isso, não. Você tem que ser advogada. Eu falei, eu não quero isso. Enfim, fui debruçando cada vez mais no estudo da psicologia. Na faculdade de psicologia, eu procurei fazer análise pessoal, né? E conheci a psicanálise e hoje é onde eu me debruço no estudo, né? Mais ou menos, acho que foi em 2023, eu comecei a trabalhar em um hospital. Não foi o que eu amava, não era o que eu gostava. Eu não gosto de ver gente morta, mas porque o psicólogo no hospital ele faz muitas vezes essa mediação, né, entre os pacientes, a família que fica, né, e os pacientes que se vão. E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho pavor de ver gente morta, como é que vai ser isso? Mas o Senhor me capacitou, por incrível que pareça, eu fiz um bom trabalho. E hoje em dia eu permaneço no ambiente hospitalar, né? É uma coisa que eu faço hoje. Fui contratada durante um tempo para ser psicóloga exclusiva de maternidade e trabalhar com mulheres, né, com mães. E eu gostei muito disso, porque eu sou mãe, né? Sou mãe de 2 crianças, como vocês sabem. Só que assim, você ser mãe, você ser psicóloga de mulheres é completamente diferente, porque ali eu me vejo quanto mãe, mas são as minhas dores, né? E eu ouvir uma dor que não é minha, né? Uma dor diferente do que eu apresento, né? Isso me faz refletir que existem outras coisas além do que o meu mundo me apresenta, né? Do que o meu mundo como maternidade me apresenta. Então, assim, hoje, quem eu sou hoje, né? Eu sou a Andressa,
Sou crente, não sou psicóloga cristã, que fique bem claro, porque eu sou crente. Então, assim, o que vem é acréscimo, tá? Então, a psicologia ela é minha profissão, mas ela não é a minha religião. Então, assim, acho que isso é muito importante frisar. E eu sou ética no meu consultório e isso me faz ser crente. Então, eu gosto muito de frisar isso porque, às vezes, isso confunde muito no nosso tempo. E a gente imita a ciência com religiosidade e isso não tem nada a ver. Sou psicóloga hospitalar, né, como eu bem falei, e hoje é assim que eu vivo, né? Ajudando, clinicando, orientando, ajudando com que outras pessoas tomem rumos diferentes dos quais elas aprenderam ao longo da vida. Pode passar. E o tema de hoje, né, é o peso das marcas geracionais. Gente, ninguém aqui nasceu numa história vazia. Ninguém aqui veio ao mundo e falou assim, opa, não tenho nada, né? Ninguém investiu em mim ao longo da vida. Até porque se eu sou quem eu sou hoje, você é quem você é hoje, é porque alguém investiu em você. Seja um investimento bom ou seja um investimento ruim. Né? Alguém te disse o que é certo, alguém te disse o que é errado, alguém te disse o que é amor ou o que não é amor, né? E aqui eu escrevi, né? Antes mesmo de aprendermos a falar, estamos aprendendo a sentir. Porque o bebê ele não fala. Eu nunca vi bebê falar. Se alguém viu ao longo da vida, a Andréia trabalha em maternidade. Se a Andréia já viu alguma vez, me diga. Né? O bebê ele aprende a sentir e ele demonstra isso através do choro. Né? O bebê ele sente que está com frio, ele chora. O bebê ele sente que está, sei lá, com a coceira, ele chora. O bebê ele sente que está com fome, ele chora. Então, antes da gente aprender a falar, a gente sente. Né? Isso é involuntário. E nós somos influenciados por histórias, crenças, medos, traumas e formas de amar que vieram antes de nós, né? Eu não sei o que eu não sabia o que era amor antes dos meus pais falarem para mim assim, olha, é assim, né? Ou então o afeto deles se declinarem de uma outra maneira. Eu não sabia o que era a normativa do sim ou do não antes dos meus pais falarem para mim assim, olha, isso aqui não pode. Antes de eu aprender a supor por que não podia, eu já sabia que não podia, por algum motivo, porque alguém investiu isso em mim, né? Então, as marcas geracionais são heranças emocionais que atravessam gerações e impactam a forma de como percebemos o mundo e nos relacionamos com ele. Vou fazer uma pergunta aqui, né? Como é que você entendeu, Marcos? Como é que você entendeu, Marcos, ao longo da vida, o que era ter um filho? Antes de você ter um filho, quem te disse o que era isso? O que você supôs do que era ter um filho? Do que você viu na sua casa enquanto era ser filho? Então, na minha casa, assim, a gente via o cuidado, né, dos meus pais comigo, da família com meus primos, né? Então, na verdade, a gente acaba conhecendo inicialmente o que é isso. Ainda não é carregado com aquela emoção de quem é realmente pai, né? A percepção era uma percepção diferenciada, mas antes, evidentemente, a questão do cuidado, a questão das coisas são muito importantes. Só de brincadeira, né? Na minha casa, inicialmente, assim, toda vez que a gente ia fazer um almoço, alguma coisa de família, primeiro se comia as crianças e depois a gente. Então, eu uma vez fui num almoço em que as crianças precisaram sobreviver, né? Porque todo mundo avançou na mesa. Eu falei assim, mas por que vocês estão indo comer antes das crianças, né? Ou seja, a gente, de certa forma, aprende com a família, né, inicialmente. E você acredita que o que você aprendeu lá atrás, enquanto ser filho, influenciou no você ser pai? Não tenha dúvida. Claro que sim. Não tenha dúvida. A gente procura reproduzir o melhor. Na verdade, os primeiros passos são esses. A gente procura reproduzir. Depois você vai criando uma identidade, mas a princípio procura reproduzir. Desculpa, você estava na minha frente, aí foi involuntário. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou fazendo essas perguntas, né? Para a gente entender que isso vai ser sempre o nosso basilar, né? Tudo aquilo que alguém investiu na gente ao longo da vida vai ser sempre o nosso basilar. Se a gente vai questionar isso ou não é outra história, mas a priori a gente sempre vai levar aquilo que a gente tem como realidade. E é assim.
Exatamente, é o que você conhece. Pode passar. O início de tudo. Aqui eu quero que os homens não se sintam inferiores por isso, tá? Mas as mulheres são as mulheres, né, gente? Vamos combinar? O que seriam de vocês sem as mulheres? Vocês não seriam, vocês nem existiriam. Então, assim, brincadeiras à parte, né, a gente sabe que a gente precisa de um casal como um todo para isso acontecer, mas as mulheres, elas realmente são muito importantes para a construção do sujeito, né? Porque essa primeira relação, né, se faz com a mãe. O homem, ele não é o protagonista dessa relação. A mulher é a protagonista, porque dela demanda amor, demanda o leite, demanda o tempo, né? Da vida, exatamente. Então, assim, para falar do início, precisamos retornar àquilo que fomos em nossa família primitiva. Que, no caso, né, quem já é casado tem a sua família, né, de esposo, filhos, etc. e tal. Mas a gente está falando aqui no início, quando a gente é só filho. Que bom quando eu era sua filha, era muito legal. E, assim, quem foi a primeira pessoa a investir em nosso campo emocional? A nossa mãe, né? E, eu estou falando a nossa mãe no sentido de que não necessariamente é a sua mãe. Pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode até ser uma figura masculina, porque às vezes acontece da figura feminina não existir nessa relação, né? Então, por isso, a priori, a gente vai falar dessa relação mãe e bebê, mas eu não quero que vocês fiquem presos à mãe. A mãe no sentido daquela que gestou. Porque a mãe, ela tem muitas possibilidades do maternar mesmo, né? Pode passar. Tá. Aqui tem uma frase que eu gosto muito, que é de um psicanalista chamado Winnicott, que, inclusive, é desse livro que eu li, né? E eu li muito antes dessa palestra, e acabou sendo muito interessante para trazer hoje, né? A relação primária. O bebê, entretanto, nunca foi mãe. O bebê nem mesmo já foi bebê antes. Então, assim, ou seja, o bebê, gente, ele não é nada. O bebê, ele é vazio, no sentido de que ele não tem referência nenhuma. Ele não sabe o que é ser ser humano. Por exemplo, a girafa, quando ela nasce, automaticamente, daqui a pouco ela anda e ela aprende a andar. Né? Sei lá, qualquer outro bicho. O passarinho, ninguém ensina o passarinho a voar. A mãe não fica assim, não, é assim, abre mais a asa, vamos lá. Não, ele chega um determinado momento que ele amadurece e ele voa. Né? Nós não, nós somos uma tela em branco, que os nossos pais nos pintam, literalmente. Né? Nossos pais investem na gente, nossos pais dão cor à nossa vida. E por isso, né, as experiências em que fomos criados reverberam em nossas experiências maternas. Ou seja, como essa mulher ela já foi bebê um dia, ela sabe como é ser cuidada. Como essa mulher, ela um dia já brincou de boneca, como a gente acaba influenciando muitas vezes os nossos filhos a terem. Maite, por exemplo, ela adora ter um neném. Ali, ela vai ser influenciada para quando ela for mãe lá na frente, porque ela está aprendendo a cuidar de alguém ali. Por mais daquele ser inanimado, aquele ser que não fala, ela está aprendendo a cuidar. Né? E isso é uma cadeia que atravessa gerações. Porque se eu sou uma mãe que não fui um bebê bem cuidado, isso reflete automaticamente em como eu vou cuidar do meu bebê, se eu não me questionei como eu fui cuidado. Né? A barriga. Aquele neném que é rejeitado na barriga. Desculpa te interromper, porque acho que está dentro do que você falou. As consequências dessa rejeição. Porque a gente, vamos separar o espiritual, né? Sim, claro, por favor. Vamos separar o espiritual, porque não... Que espiritual é com o pastor, tá, galera? Vamos separar o espiritual. Vamos falar o humano, o corpo, o ser, a ciência. Cara, eu acho que quando a pessoa é rejeitada ali, os traumas já começam dali. Você vê que quando você começa a conversar com o filho, ele mexe, já viu? A mãe conversando, faz aquela chuta. Isso é legal. Então, assim, o fator da rejeição, nesse sentido que você está falando. Sim, a gente pode pensar, porque assim, se a gente entende que o bebê ele tem uma vida intrauterina, eu entendo que ele já aprende alguma coisa ali no momento que ele está sendo fecundado. Até porque, assim, nesse livro ele fala muito disso. Ele fala sobre as formas de nascer um bebê, né? As formas de um bebê existir. E ele traz vários relatos. Por exemplo, tem famílias que querem muito ter um bebê. E essa família que quer muito ter um bebê, é um sonho ter um bebê, e elas tentam por muito tempo ter um bebê, esse bebê está sendo gestado mesmo antes dele existir. Então, porque você está numa expectativa do que é essa gestação. E aí, quando eu tenho essa gestação a priori, né, é como se esse bebê já tivesse ganhado forma, ele já existisse, ele está só esperando algo concreto mesmo para acontecer. Agora, uma família, por exemplo, que uma mulher não desejou ter um filho, acaba gestando por algum motivo, né? E esse bebê é rejeitado, né?
ele vai entender que talvez o sentimento de amor é a rejeição, porque é aquilo que ele tem como retorno. A gente, na verdade, a gente é conduzido conforme a gente tem como retorno. Por isso que ao longo da vida é importante a gente questionar se esse sentimento é bom ou não, né? Para a nossa constituição como sujeito. Porque se eu não questiono, se eu entendo que a rejeição é o único sentimento que eu tenho, eu vou automaticamente procurar relações nas quais eu sou rejeitado. Né? Isso, na verdade, é um desvio, se eu posso chamar de desvio, né? É um desvio de conduta, não sei se eu posso falar dessa maneira, que se você não se implica nesse desvio, ele vai repetir, porque é aquilo que você tem como realidade. Né? E as marcas geracionais falam muito disso, né? Porque a gente só replica aquilo que a gente aprendeu. Né? E, gente, a intercomunicação entre mãe e bebê estabelece bases importantes para a saúde mental. A primeira pessoa que instaura a saúde mental na sua vida é sua mãe. Cara, olha só que fantástico. Olha como é que essa mulher é muito importante. Porque, assim, se essa mulher ela não tem saúde mental, ela automaticamente não vai conseguir ofertar uma coisa que ela não tem. Então, assim, é muito sério ser mãe. A gente acha que ser mãe, só tô grávida e está tudo certo, né? Só escolhi um filho e está tudo certo. Gente, é crucial você entender que essa criança, esse bebê, esse ser tão pequenininho, depende de você para ter saúde mental. Né? E quando eu digo saúde mental, não é no sentido de uma vida inteira, mas é na primeira instância mesmo da saúde mental desse sujeito. Né? E através dessa relação primária que construímos nossas primeiras referências de acolhimento, segurança e existência. Pode passar. Uhum. Pode, claro. Olha só, eu fico... não tem algo que se diz que a criança... ela sente que ela é a extensão do corpo da mãe, uma coisa assim. Então tá, não. Vamos lá, a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar sobre o setting, né? Aí, como isso acontece, né? Vamos dizer assim, como é que essa saúde mental ela se instaura nesse bebê? Através de duas maneiras, né? É o que a gente chama na psicanálise com esse autor de holding e setting. Né? O que é o holding? O holding é a ação de segurar esse bebê. É a forma com que eu seguro o meu bebê. Alguém aqui já entendeu como é sério segurar um bebê? Porque a gente entende como é sério se a cabeça vai cair, se eu vou deixar esse bebê cair no chão. Mas alguém já ouviu falar sobre o quanto é importante para a saúde mental de um sujeito ser bem segurado? Alguém aqui já ouviu isso? Já ouviu? Eu acho que eu vou ficar olhando sempre para a Andréia. Já ouviu isso, Andréia? Já? Segurar. Não segurar apertando demais, não segurar soltando demais. Segurar. E se eu tenho uma mãe que não foi bem segurada e ela não tratou isso ao longo da vida, ela não vai saber segurar esse bebê. Não sei se vocês já viram, né? Vou olhar para a Andréia outra vez, que trabalha aqui. A Andréia é minha referência porque ela trabalha em maternidade. Muitas mulheres, né, quando se tornam mães, e são mulheres ansiosas, elas querem tudo. Elas querem uma doula, elas querem um curso de amamentação, elas querem um curso de parir, elas querem a fisioterapia pélvica, elas querem tudo ao mesmo tempo. Não tem nada de errado você querer se especializar, você querer entender. Não tem nada de errado nisso. Isso se torna complicado quando você não acredita na sua capacidade em ser mãe e você dá para o outro, vamos dizer assim, a segurança do que é ser mãe. Mas quem é a mãe dessa criança? É você? Ou é o profissional que vai te ajudar? O profissional, muitas vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. Né? Porque o profissional ele não sabe como... A gente faz, tem a pega, né? A pega do peito é assim. Mas e se ela não funciona para mim? Ela é universal? Né? A gente entende que a gente tem posições que uma mãe amamenta, que quem não é da área da saúde, e olha, fica desesperado. Fala, meu Deus, vai matar essa criança. Meu Deus, essa criança vai sufocar. Eu, inclusive, uma vez, quando eu comecei a trabalhar em maternidade... eu vi movimentos ali, né, da mãe com o bebê, que eu falava, gente, essa mulher vai matar essa criança. Mas era a maneira com que ela entendia que dava para segurar, que ela entendia que aquele bebê estava se sentindo seguro. Né? Então, assim, isso é muito importante. É importante para a nossa saúde mental enquanto sujeito. Então, vou voltar lá, né? Aí você fala assim, que loucura, o que isso tem a ver com marcas geracionais? Mas, bom, se eu tenho uma mãe que teve uma marca geracional, né, de não se sentir segura enquanto um bebê, ela não se implica nisso e não procura isso, né? E não trata isso, automaticamente ela vai
não ter a confiança de segurar esse bebê quando ela se tornar uma mãe, né? Então, assim, percebem como é muito importante que a gente foi lá na nossa vida de RN, né? Na nossa vida intrauterina. Isso é muito importante para dizer quem a gente é hoje, né? Bom, né? Então, vamos lá. A forma como esse bebê é segurado comunica segurança, insegurança, medo ou confiança, continência ou desamparo. Vocês conseguem entender que tem sentimentos que a gente tem hoje, enquanto adultos, que foram gerados lá atrás? Foram gerados lá no final, lá no início, na verdade. O que foi, Fabrício? Eu estou fazendo aqui um paralelo. Eu não consigo me lembrar muito bem como eu fui segurada quando bebê, mas eu consigo identificar esses sentimentos num abraço, como adulta. Entendeu? Você consegue sentir num abraço um acolhimento, um carinho, uma segurança, ou aquele, ai, quero logo sair daqui, me larga, entendeu? Então, assim, muitas coisas... Está explicando muita coisa aqui, hein? Eu aqui. Coitado do Marcos, eu não queria deixar o Marcos constrangido. Pastores, se contenham, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue ter essa memória tão distante, mas você consegue fazer paralelos, né? Talvez essa questão do abraço seja um pouco... consiga fazer a gente pensar um pouco nessa questão do holding lá atrás, né? Esse insight que você teve foi muito bom, porque, na verdade, isso fala sobre sentimentos que a gente só reproduz, né? Que a gente já conhecia um dia, que construíram lá na nossa saúde mental do início e a gente reproduz na nossa fase adulta. Por que o Marcos não gosta de abraço? Não sei. Alguma coisa tem, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Alguma coisa tem. Eu, como uma mulher adulta, né, que eu identifico vários desses traumas que eu tenho até hoje, justamente por não ter tido esse acolhimento enquanto criança. E, assim, eu identifico vários desses traumas na minha vida, mas eles não são reproduzidos na minha maternidade. Entendeu? Acho que totalmente, assim, 200%. Assim, esse ponto que eu queria... Sim, porque, trazer. assim, claro que essas pessoas existem. Essas pessoas que eu digo assim, quanto você. A gente, por exemplo, pode sustentar isso ao ponto de não reproduzir, de não ser como igual. Mas, a maioria das vezes, o que a gente faz mesmo é repetir. Porque talvez para você tenha sido tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você não consegue nem repetir, porque só de repetir te fere. Isso talvez não fale sobre o fato de você amar o seu filho, mas fale sobre ser tão intolerável assim, se lembrar de como foi, que você não repete. Você simplesmente tenta ser de outra maneira. Não, e isso, assim, não retira nenhum desses traumas. Só são reproduzidos em outras áreas da vida. Que talvez sejam menos dolorosas de ser sentidas. Mas a minha mãe não. Minha mãe era super afetuosa, ainda é até hoje, né? Então, isso faz todo sentido, porque a mãe... não estou dizendo que meu pai não teve isso na minha avó, né? Não posso dizer isso, porque... enfim, mas é engraçado isso, porque assim, a minha mãe teve isso comigo, fez com a minha irmã, mas a minha irmã, ela é mais meu pai, assim, do que a minha mãe, assim, nesse sentido de abraço, assim. Mas não que ela não seja carinhosa, não é isso. Mas assim, a nível de afeto, entendeu? Exatamente, né? E tem as questões também no que a gente se espelha, né? Quais são as nossas pessoas de referência, né? É muito natural que a sua pessoa de referência seja a sua mãe e a pessoa de referência dela seja o seu pai, né? Falando sexos opostos, aí eu vou para um outro lugar. Se eu falar de complexo de Édipo, eu vou para um outro lugar. Eu vou abrir uma outra janela aqui que vai ser difícil de fechar. Mas isso é bem natural, né? As mulheres são rivais das suas mães, elas não são amigas. Essa ambivalência de amor entre o amor e ódio, isso é bem concreto, isso é bem real, né? Tanto que assim, eu e minha mãe a gente se estranha muito porque a gente é muito parecida, né? Essa rivalidade ela é muito real, ela é muito concreta. Né? E para um homem a mãe é seu objeto de amor, então é muito mais fácil com que ele se espelhe nessa mulher com formas de carinho, de afeto, né? Isso é bem natural. Então, assim, uma das formas, né, que ele fala nesse livro sobre não ser bem segurado, né, é quando, por exemplo, faz o teste do reflexo de Moro, né, que o bebê ele parece que é um reflexo que precisa ser feito para entender ali toda a questão cognitiva daquela criança,
Mas é mais ou menos isso, né? Ele se sente quando isso se faz muitas vezes, tem mães que têm prazer em fazer isso, né? Aí a gente entra num outro lugar. Esse bebê ele se sente um bebê repartido, sente um bebê como se estivesse caindo, se quebrando, né? E sente ansiedade. Vocês acham que bebê não sente ansiedade? Gente, a vida do bebê é muito difícil. Você não tem noção. Não tem noção como é difícil ser bebê. É porque a gente acha que ser bebê é mole, porque a gente só dorme, chora, faz cocô, xixi e come. Mas ser bebê é muito difícil. Só que a gente não tem consciência dessa dificuldade. O que nos difere deles é que a gente tem refinamento. Então, a gente tem consciência, às vezes, das dificuldades, né? E o bebê não tem. O bebê ele ainda não sabe aquilo que é consciente, aquilo que é inconsciente. Para ele é tudo uma coisa só. Então, assim, o bebê ele sente uma ansiedade tão grande que é como se fosse um transtorno de pânico que a gente sente na nossa fase adulta. E quando eu penso, por exemplo, num paciente que tem uma ideação suicida, provavelmente ele experimentou essa ansiedade lá enquanto fase de um bebê, de um RN. Não, quando ele não é bem segurado, né? Pode falar. Não de forma consciente, mas de forma inconsciente, sim. Elas replicam em quem nos sentimentos que você conhece hoje. Porque os sentimentos que você conhece hoje, eles não são reproduzidos hoje. Por exemplo, eu senti raiva do Jean. Essa raiva ela não é uma raiva da Andressa de 31 anos. Essa raiva foi uma raiva primitiva e que aí com um refinamento adulto, eu transmito ela de um outro jeito. Agora, por exemplo, quando eu penso num paciente esquizofrênico que não medicado, tá, gente? A gente tem um preconceito muito grande com pacientes psiquiátricos, né? Quando eu penso num paciente que é esquizofrênico e não é tratado, não é medicado, porque os pacientes esquizofrênicos eles podem viver muito bem em sociedade. Não vamos quebrar esse rótulo, porque isso é um rótulo que a gente cria, né? Eles desenvolvem isso de uma maneira primitiva, então eles não conseguem fazer esse refinamento como a gente faz. Então, por exemplo, talvez eu bateria no Jean se eu estivesse com raiva dele, se eu não estivesse medicada. Agora, se eu tenho esse filtro, né, o que a gente chama, por exemplo, na psicanálise de super-eu, que me censura e me traz a realidade, eu só sinto raiva dele, às vezes, para falar alguma coisa, mas não vou para esse sentimento primitivo. Mas, sim, a gente não tem memória consciente, não tem memória consciente, mas inconsciente a gente sabe que isso aconteceu, né? Muitas pessoas não conseguem se relacionar afetivamente por conta de uma rejeição intrauterina. Isso acontece. Falando comigo, eu tenho memória da minha infância de bebê. Possível. E aí eu só fico, ok. Aí você manda para uma ajuda, um psiquiatra, alguma coisa assim. A terapia. Eu não sei se só a terapia vai fazer efeito, não. Acho que precisa de uma ação medicamentosa. A gente falou sobre o holding, que é o ato de você segurar esse bebê, né? E agora a gente vai falar sobre o setting, né? O que é o setting? O setting a gente chama de ambiente facilitador, né? E nesse ambiente estável, gente, o que é um ambiente estável? É um ambiente que eu dou tudo para o meu bebê? Eu vou dar um PlayStation para o meu bebê? Não é isso. Um ambiente estável é um ambiente onde você supre as demandas físicas do seu bebê, que a priori estão muito simbióticas com as demandas emocionais, né? Elas são uma coisa só. Então, se meu bebê sente fome, eu alimento o meu bebê. Se meu bebê está sujo, eu troco o meu bebê. Se meu bebê sente cólica, eu dou um remédio para o meu bebê. É como se você trouxesse estabilidade para aquele monte de energia psíquica que está andando ali pelas correntes sanguíneas desse bebê, né? Você vai respondendo às angústias desse bebê. Então, isso é um ambiente facilitador. E, através desse ambiente facilitador, esse bebê consegue se desenvolver na vida, né? E, bom, eu vou contar uma história para vocês muito maluca. Espero que, depois dessa história maluca, vocês não me achem maluca, tá? Porque isso aqui está embasado teoricamente para essa história maluca que eu vou contar para vocês. Como é que a gente aprende a amar na vida? Quem é nosso primeiro objeto de amor? Mais uma vez, quem é nosso primeiro objeto de amor? A mãe, né? E como é que a gente aprende a amar, né? A mãe faz tudo. A mãe é o cara. Como é que esse primeiro amor acontece, né? O bebê, quando ele até os 6 meses, foi o que você me perguntou, ele acredita que ele e a mãe são um só. Eles não se separam, né? Ele não consegue ter esse imaginário de que eu sou um sujeito, a minha mãe é outro. Tanto que até os 6 meses o bebê ele acha que todas as demandas dele vão ser atendidas. Ele é o reizinho, né? Ou a rainha, né? Então, em primeira instância, esse seio, né, que fornece o leite,
ele é um seio que é muito amigo desse bebê. Só que chega um momento que esse bebê ele tem instintos de crueldade. Sim, os bebês são cruéis. Nossa, quem achou que bebê, que criança não... Quem achou que criança não... Que criança como é que dá o nome? É pura? Eu fico até assustada quando um crente achar isso. Mas quem achou que criança não tem pecado? Criança tem, ó. Criança tem instinto de crueldade, desde que nasce. E a criança ela tenta destruir esse seio. Esse seio que alimenta, ela também tenta destruir. Como é que ela tenta destruir? Quem já foi mãe sabe. Mordendo, né? A criança morde o seio da mãe. E só que depois ela entende que, bom, calma aí, ele está me dando alimento, então ele não é tão meu inimigo assim, né? Então ele se apazigua, né? Faz um apaziguamento com essa relação, com esse seio dessa mãe, e ele fica oscilante, né? E como é que a criança aprende a amar nessa relação? Quando essa mulher sobrevive a isso, né? Quando essa mulher ela está mordendo, mas estou continuando, né? Está mordendo, está machucando, mas eu estou continuando, né? E aí se instaura a primeira relação de amor. Aí você pergunta, tá, Andressa, quem não amamentou com seio? Eu, por exemplo, eu não amamentei. Eu amamentei por um mês, eu não consegui mais amamentar por questões, enfim, físicas minhas, porque eu não tenho todas as glândulas mamárias para produzir leite. E meus filhos usaram a mamadeira. Como é que isso se dá pela mamadeira? Quando a mamadeira ela não se quebra, não se parte, ela fica lá íntegra até aquela criança ficar satisfeita. Então, dali em diante, né, ela começa a entender o que é amor. E se uma mãe não sustenta esse lugar, né, as relações elas são... Sim. A gente é interesseiro desde que o mundo é mundo. A gente é interesseiro desde que o mundo é mundo. A gente tem interesse em tudo. Duas coisas que você falou que eu acho que assim, primeiro, essa questão da condição de pecado, né? E perversinha, né? Oi? Adãozinho, o Miguel, com 3 vezes, botou dentinho em cima e embaixo. 4. Cara, ele arrancou um pedaço. Abriu uma vala de sangrar assim. E, cara, e ele engolia sangue e leite. Ele não estava nem aí. Entendeu? E golfava sangue e leite também, né? E aí depois foi muito difícil tirar o peito dele. Ele foi até quase 3 anos, 2 anos e acho que 7, 8 meses, 2 anos e 8 meses, assim, uma coisa assim, 9 meses, não me lembro agora exato. Mas era porque depois não tinha mais nada aquilo ali que saciasse ele, já comia comidinha e tal, foi custo para tirar. Aí a gente entra num outro momento, né? Então, enfim, enfim, não, mas a gente o Ministério da outro... Saúde diz que é até 3 anos, eu acho. Na verdade, enfim. Porque assim, o seio ele não é só alimento, né? O seio é um momento de conexão mesmo. O que acontece? A nossa primeira zona erógena, nossa primeira zona que a gente sente prazer na vida é a nossa boca, né? Tanto que o bebê, muitas vezes, ele não está no peito da mãe porque ele quer comer, ele está no banho porque ele quer... Desculpa a expressão, gente. Tá gravando? Não, pode falar. Eu estou na igreja, né? Pode falar. O bebê ele quer gozar, literalmente, né? E quando a gente fala disso, é de satisfazer, porque a gente já tem nossa mente já é corrompida. Exatamente, a pensar nesse sentido. Né? Mas o bebê ele quer o quê? Aliviar a angústia dele. Ai, que delícia, estou aqui, ó, quentinho, nesse colo que me aconchega, né? Então, é sobre isso. Então, a nossa primeira zona erógena é a boca. E, em contrapartida, a mãe também sente prazer em amamentar. E quando eu tiro essa mãe, por exemplo, dessa posição do aleitamento, né? Não está mais nutrindo nada, não serve mais para nada esse peito, por exemplo. Isso para essa mãe é um luto, porque era um momento único que só ela podia ofertar para esse bebê, né? Só ela, mais ninguém. Vocês têm seio, vocês até têm, mas você não tem glândula mamária. A própria mãe muitas vezes não quer cortar esse vínculo, às vezes o bebê nem quer mais. Mas, assim, para ela é tão assim, significativo pensar que eu nunca mais vou viver esse momento que ela alimenta isso. A gente vê, às vezes, bebês mamando até, 4 anos. 4 não foi, quase até 3. O dele foi então, assim, isso às vezes fala muito mais sobre o desejo dessa mãe do que necessariamente sobre o desejo desse bebê. Tá? Eu já nem sei mais onde eu parei. Nada. Então, né? E aí eu contei essa história... E aí eu contei essa história para vocês sobre como a gente cria, né, essa experiência de amor, né? Então, assim, a qualidade desse ambiente está relacionada às experiências emocionais dessa mulher quando ela teve na posição de bebê. Como eu falei para vocês lá atrás, né? Essa mulher, ela declina o que é ser mãe da forma com que ela foi instituída enquanto bebê. Então, se essa mulher, né, se essa mãe, ela não teve uma boa relação, né? Ela não foi instituída de uma forma positiva, sei lá se eu posso dizer assim, quando ela foi bebê,
ela vai ter sérios problemas quando a gente falar do maternar dessa mulher. Porque talvez, por exemplo, falando por mim, tá? Eu me implicando nessa história, nessa situação. A minha mãe não me amamentou. Então, assim, por que eu não pude amamentar? Porque eu fiz uma mastopexia. Porque eu estava doente? Não, porque eu quis. Então, assim, eu poderia talvez não ter feito naquele momento. Então, o que tem de fator inconsciente meu sobre não desejar amamentar? Porque eu já sabia que quando eu fizesse uma mastopexia, eu provavelmente não conseguiria amamentar. Então, o que tem de meu nessa história que eu não quis replicar para os meus filhos, né? Então, assim, entende? Então, assim, eu não recebi, não morri, estou viva. Com algumas alergias, com certeza, mas estou viva. Então, assim, vocês percebem como se fala do que a gente recebeu, né? Se eu consigo ver? Pode ser que seja. Para mim é mais fácil ver, porque eu sou uma pessoa analisada. Então, assim, para mim, essas coisas inconscientes são mais fluidas do que para quem não é. Mas não é uma coisa que eu sinto que impediu a minha relação com meus filhos, né? Eu tive um momento com o meu filho de me namorar com o meu filho, de, enfim, dizer para ele o quanto ele era especial, de olhar para ele, porque às vezes a mulher tem o seio, mas essa relação não acontece entre mãe e bebê, né? Isso acontece muito. E aí se a gente for para uma outra teórica, que é a Melanie Klein, ela fala sobre o seio bom e o seio mau, que é quando o seio ele é bom enquanto ele oferta o alimento. Quando essa mãe ela não pega esse feeling de pausar porque essa criança está satisfeita, esse seio é um seio devorador, é um seio mau. Então, percebe como essa relação entre mãe e bebê está muito para além da amamentação, né? Ela tem um instrumento, mas se ela não souber usar, isso não é tão favorável assim para o bebê, né? Então, bom, essa relação, né, entre mãe e bebê, ela fala das marcas geracionais. Por quê? Parece que a gente esqueceu o nosso tema lá do início, né? Mas, na verdade, não. Por que ela fala das nossas marcas geracionais? Porque se eu tenho uma marca do maternar ruim, na verdade, de um ser bebê ruim, é grande a potência de eu também ter uma marca do maternar ruim para o meu bebê, né? Uma coisa está automaticamente entrelaçada à outra. Eu posso mudar esse contexto? Posso. Eu posso implicar nisso, eu posso entender que essa marca não foi tão proveitosa assim. Mas, ainda assim, é um trabalho que eu preciso ter, né? Isso não acontece de forma involuntária, como a Duda falou, né? Houve algo em você que foi menos doloroso assim, ser diferente do que você recebeu, mas não significa que você está curada disso. Significa só que, para você... Gente, a gente é muito egoísta, tá? Que, para você, foi diferente. Era melhor ser diferente para você. Isso não fala sobre o amor do maternar, né? Isso fala sobre a gente. A gente pensa na gente o tempo todo, tá? A gente é pecador, a gente esquece disso, né? Engraçado, né? E eu gosto muito disso. Para quem não sabe, né? Freud, ele veio de uma família judaica, que é o pai da psicanálise, mas Freud era ateu. E eu fico olhando o quão crente Freud era nas suas teorias, porque, assim, cara, Freud fala de pecado o tempo todo, só que ele fala de falta, né? Falta. Mas a falta é uma completude que a gente conhece, que é o quê? Cristo. Então, assim, a nossa marca da falta é o pecado, né? E a gente é completo com Cristo, né? E aqui nesse mundo, como a gente ainda não tem um corpo glorificado, a gente fica o tempo todo incessantemente buscando por isso, que é o que a gente chama na psicanálise de falta, né? Pode passar. Vamos lá. Absorvendo para se tornar um sujeito. Toda essa estrutura influencia a forma como percebemos a nós mesmos e ao mundo. Através dessas experiências, desenvolvemos medo, ansiedade, confiança, acolhimento, agressividade e segurança emocional. Não achem que a ansiedade é um papo de adulto, tá? Ansiedade não é um papo de adulto. Eu, inclusive, estou atendendo uma paciente no hospital que eu trabalho, que na verdade, ela se mutila desde os 8 anos de idade. Desde quando essa criança, né? Hoje ela não é mais uma criança, mas desde quando essa criança tem ansiedade? Gente, para ela conseguir se mutilar aos 8 anos de idade, eu acredito que ela talvez não tenha sido bem segurada, né? Talvez ela não tenha tido um holding, um setting ao longo da vida, né? E ela não teve. Então, assim, percebem como... Não teve por quê? Porque pais tinham marcas geracionais ruins de como era ter um filho, de como era ser pai, de como era ser mãe. Então, é importante a gente entender isso, né? Então, assim, são heranças emocionais que a gente carrega para a vida toda. Não tem essa de, eu estou curada. Às vezes, não. Às vezes, você vai ter que conviver com esse sintoma para a vida toda. Mas aprender a lidar com ele para que você possa ter uma qualidade de vida. Pode passar.
Vamos lá. E o que isso tem a ver com as marcas geracionais? Gente, tudo. Porque, assim, se eu sou quem eu sou, é porque alguém me marcou, igual um gado mesmo. Se eu, sei lá, eu gosto disso aqui, eu gosto de estudar isso aqui, é porque os meus pais me marcaram de algum jeito. Se você, Fabrício, é advogada, deixa eu pensar aqui mais o que eu quero perturbar. Se a Belinha faz nutrição, é porque alguém marcou algo em vocês para ter o desejo disso, né? É porque isso fala de algum sentimento que alguém trouxe, alguém marcou para vocês. Pode falar, pastor. É uma brincadeira verdadeira, tá, Marcos? O fato do... Um exemplo sério, ele demonstra isso. Ele não gosta de abraço. Calma aí. Ele não gosta de abraço. Aí, só para lembrar, né? Não é assédio, não. Por exemplo, o Jonatas, ele chegou no Pedro II, cada um tem uma história dos filhos. Mas por que você gosta de estudar? Porque gosta de ler. Eu fiquei magoado, né? Porque ele disse que a mãe dele gostava muito de estudar. A mãe dele. Realmente eu não tinha muita... Tive que estudar porque eu casei com mulher inteligente, você vai ficar burro. Né? Então, assim, ele falava, o exemplo da mãe, do jeito de ser, da maneira de ser. Claro, eu devo ter alguma participação, mas não sei. Então, ele falava, não, minha mãe, ela lê 24 horas, ela estuda, ela gosta. Então, por isso eu gosto de fazer isso. Poderia ter outra personalidade, mas afeta isso, porque eles cresceram vendo isso, o relacionamento. Uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver. Nós nunca, Deus está vendo, viu? Nunca brigamos na frente de filho. Nunca brigamos na frente de filho. Isso aí, para mim, são coisas que trazem trauma também, não sei. Vamos lá. Se reproduzirmos aquilo que aprendemos para nos permitir maternar, também podemos reproduzir traumas que nunca foram questionados. Gente, se eu escolho punir meu filho porque aquilo me faltou, as marcas permanecem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente escolhe punir um filho de uma forma inconsciente. Olha, meus pais foram rudes comigo, então é o que eu tenho, eu vou ser rude com meus filhos também. Meus pais não me davam um abraço, então eu também não vou proporcionar isso para meus filhos também. Inclusive, aí a gente vê, mas a Alexandra é afetuosa, mas ele não gosta. E a Ruth é igual a ele, também não gosta. Você percebe como isso é... Ela também não gosta. Tem gente que... Aí é associação, né? Tem gente que acha que flor é coisa de defunto. Né? Então, assim, são referências, né? Mas o que a gente precisa... O que a gente precisa entender? Tu não gosta de receber flor? Ah, tá. Então, assim, isso a gente está, claro, a gente está se descontraindo, mas isso é muito sério, né? Porque, assim, gente, se você não se... Isso me preocupa, sinceramente, mesmo enquanto... Para além de ser psicóloga, como eu falei lá no início, né? Eu sou psicóloga, minha formação acadêmica, com que eu trabalho, mas eu sou crente, né? Não saio pelo meu consultório, pelos meus pacientes falando, Jesus te abençoe, até porque eu tenho um conselho de ética. Mas, assim, a forma com que eu olho para as pessoas enquanto crente, né? Eu me preocupo porque, cara, se você é crente, se você crê em Cristo, se você teve sua vida transformada, se você foi lavado com o sangue de Jesus, como é que você não consegue olhar? Você pode não conseguir fazer isso sozinho, você pode realmente precisar de uma ajuda profissional. Mas como é que você não consegue olhar para você e falar, caraca, mas que criação horrível que eu tive. Cara, foi muito ruim, me feriu muito. Por que eu estou fazendo isso com meu filho? Por que eu estou fazendo isso com a minha esposa? Por que eu estou colocando essas pessoas no mesmo lugar que me colocaram um dia e eu odiei estar? Por quê? Exatamente, né? É nesse lugar. É nesse lugar, assim. E a gente precisa ser adulto o suficiente para aprender a reconfigurar nossas formas de amar, né? Desvendamento, assim, eu acredito que desculpa, é uma cegueira que ela precisa ser desvendada mesmo. Assim, tem gente que
Não, assim, na verdade, não sente mesmo, não consegue mesmo. Então, você precisa, cara, por favor, né? Acho que você tem que pegar e dali fazer cair essa ficha, né? E de alguma forma tornar isso possível, essa transformação, né? Porque tanto endurecimento ao longo da vida, né? Que não consegue sentir, entende? Acho que é uma insensibilidade que tem que ser quebrada, né? E quando eu falo disso, né, por isso que eu falo, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha, tá tudo bem. Tá tudo bem que a gente não consiga, a gente não é super poderoso, né? O crente tem uma mania muito feia de achar que o psicólogo, a psicologia, etc e tal, é demônio. Não é demônio, é Satanás. Pelo amor de Deus, gente, a gente sabe que tudo é fruto do pecado. A doença física é fruto do pecado. A doença mental também. Tá tudo bem. E a gente precisa tratar, sabe? A gente precisa parar com essa. Cara, todo mundo aqui é letrado, sabe? Letrado que eu digo assim, tem conhecimento, consegue absorver, consegue entender, processar. A gente precisa entender que as doenças mentais elas escoam em doenças físicas. Eu tinha um paciente no CTI que não conseguia fazer cocô porque estava com dificuldade de lidar com uma questão emocional e estava no CTI porque estava enfim, o intestino dele parou de funcionar. E aí depois que o cara falou, o cara fez cocô. E o cara ficou uma semana no CTI. Vocês conseguem entender a seriedade disso? O cara ficou perturbado emocionalmente, porque estava no centro de terapia intensiva, onde ele não sabia o que era dia e o que era noite, onde ele ficou de dieta zero, só com soro glicosado, não podia comer, porque estufava o abdômen, e o cara só precisava falar. Então, assim, a gente precisa entender que as nossas doenças, as nossas questões emocionais, elas são sérias. Enquanto a gente tratar isso como brincadeira, a gente só vai repetir marca geracional. Quando a gente tratar isso como se isso fosse falta de fé, falta de oração, e eu falo isso para um povo crente, tá? Porque a galera lá fora tá, às vezes, anos-luz mais na frente do que a gente. A gente vai continuar marcando os nossos filhos com coisas ruins, com mágoas, com feridas que marcaram a gente um dia. Né? E a gente precisa se implicar nisso mesmo, para que a gente possa ser diferente. E dá tempo. Gente, dá tempo. Dá tempo. Eu tinha um paciente de 70 anos. Dá tempo. Isso não é sobre idade física, até porque o tempo ele não é cronológico, o tempo ele é lógico. A gente precisa entender isso. O tempo... Oi, tá ruim? O tempo ele não é cronológico, ele é lógico. É por isso que a gente entende na psicanálise, diferente da psicologia, que a gente não consegue patologizar alguém por um tempo determinado, por exemplo, de dor. Fulano está 1 mês em luto. Quando eu digo assim, 1 mês, você não parou sua vida. Você está comendo, você está andando, mas você está triste. Você está triste porque você perdeu alguém, porque você interrompeu um ciclo. Isso significa que você está depressivo? Não, significa que você está no seu processo de luto. Entendeu? Então, assim, a gente entende que o tempo ele não é o tempo que a gente conta no relógio. Né? Tem pessoas que perdem alguém muito querido e que, se eu falar, perdi a pessoa tem 30 anos, se eu falar da pessoa hoje, você chora. Então, assim, sim, exatamente. Né? E isso é sobre a gente precisar se reestruturar. Ele paralisou a vida por isso? Não, mas ele sentia, doía. Né? Então, a gente precisa olhar para isso, porque senão a gente vai patologizar tudo. A gente vai sair tacando DSM nos outros, como se todo mundo... Aí a gente já pensa numa questão patológica. Entendeu? Se eu rego meu filho com a mesma água que me regaram, sem avaliar sua qualidade, as marcas permanecem. Acho que isso é muito importante. A repetição inconsciente é uma das formas pelas quais os ciclos familiares se repetem. Né? Ficou até meio redundante isso, mas é sobre isso. Né? Se eu não me implico, se eu não me coloco, se eu não busco ajuda, se eu não olho para aquilo que eu faço, né? Se eu não tenho o espelho para me olhar, o ciclo vai se repetir. As marcas geracionais vão permanecer. O colega no trabalho não é tão jovem, mas também não é idosa. Que o filho, o que acontece? O pai nunca bateu no filho. A gente conversa muito lá, ela é até desviada. Assim, já não, assim, está longe do Senhor, né? Uhum. E o pai, pelo que eu entendi, ele nunca levantou a mão para bater ou espancar. Mas o menino tem um medo dele, um medo. Aí eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu ia entrar numa questão que não me deu liberdade. No futuro próximo, se ela me der liberdade... Não, se ela me der liberdade, eu vou perguntar a ela. Vou perguntar, por que ele tem medo? Aí eu pergunto, será que ele faz alguma coisa com ela? Ou, sei lá,
entendeu? Ele nunca bateu no filho, mas o filho não suporta. Quando olha para ele, tem medo, paralisa. Talvez isso não seja sobre o apanhar, talvez seja sobre o que ele entendeu que é essa figura desse pai, né? Às vezes a gente não precisa bater para a gente ferir alguém, né? Às vezes a gente fere com as nossas ações, com a nossa repulsa, com a nossa... Tem gente que nunca bateu num filho, mas tem uma repulsa afetiva quando... Exatamente. Né? E quando eu falo de repulsa, às vezes é isso. O meu castigo é não ser acolhido, é você ser afastado. Né? Então, é tão doloroso isso, essa separação é tão angustiante, que eu nunca levantei minha mão para você, mas só de eu pensar, imaginar que isso vai me separar de você, isso já me causa pânico, já me causa terror. Isso acontece mesmo. Pode passar. Exemplos de marcas... exatamente. Exemplos de marcas geracionais. Famílias emocionalmente feridas, agressividade, perfeccionismo, mulheres sobrecarregadas. Gente, como tem mulher achando que vai dar conta do mundo? Né? Eu sei que a gente é crente, né? Mas a gente precisa... E eu não falo disso no sentido de trazer o mundo para dentro da igreja, não, tá? Mas eu acho que o casamento é uma troca. A gente sabe que cada um tem o seu papel dentro do casamento, mas a gente vive num tempo onde as mulheres, muitas vezes, elas também são provedoras desse lar. Né? E esse acúmulo de função só dá para um, não dá para outro. Né? Então, assim, esse varão que Cristo me deu, por exemplo, se ele não é meu parceiro, se ele não divide a vida comigo, como é que vai ser essa vida? Sim. Sim. Gente, o que seria da minha vida? Agora eu tô falando sério mesmo. Não tô vendendo meu. Pode falar. Eu ia fazer um elogio ao meu marido. Não, agora falando sério mesmo. O que seria da minha vida se não fosse meu marido? Gente, falando sério mesmo, o meu maternar seria impossível. Eu não conseguiria ser uma boa dona de casa. Eu não conseguiria ser uma boa profissional, porque assim, eu preciso, não é só, eu vou para o trabalho, volto para casa. Eu vou para o trabalho, eu preciso estudar, eu trabalho depois do meu trabalho, eu tenho 2 filhos. E aí, como é que eu faço? Se eu não tenho um parceiro que divide a vida comigo, e ele trabalha também, tá, gente? Mas assim... Mas, assim, se eu não tenho... E a gente, inclusive, estava falando isso ontem no nosso encontro com as meninas, né? Isso eu não preciso comunicar isso para ele. Eu não preciso falar para ele assim, Vitor, ó, a louça é sua, que a gente tem um cavalo em casa, que eu chamo carinhosamente de cachorro, mas ela é um cavalo. Então, assim, ela faz xixi e cocô na varanda. Então, assim, eu preciso lavar a varanda todos os dias, né? A gente come todos os dias. Então, eu preciso lavar a louça todos os dias. Eu preciso cuidar das crianças todos os dias. E é tão, assim... É tão natural, é tão... Sei lá, não sei se eu posso dizer isso, mas a gente dança tão bem, né? Que a gente não precisa se comunicar e falar assim, não, é um rito, isso aqui é seu, isso aqui é meu. A gente entende as demandas um do outro e a gente vai se auxiliando, gente, porque casamento é isso. Casamento é companheirismo, é troca. Né? Então, assim, muitas mulheres hoje, mulheres crentes, estão sobrecarregadas porque elas querem ser perfeitas, porque elas querem dar conta de tudo, mas elas esquecem que elas casaram com um parceiro, com a... Também. Entendi. Tadinha, dona Marlene.
Aí eu vou mais longe. Aí eu vou mais longe. Tem mulheres, tem pessoas que se satisfazem nessa posição de se queixar. Tem pessoas, infelizmente, aí vou voltar lá nas marcas geracionais. Tem pessoas que entenderam que a satisfação pessoal é reclamar. Gente, reclama, e reclama mesmo. Quem aqui não conhece alguém que gosta de reclamar? Tem pessoas que o gozo da pessoa, a satisfação, o prazer dela é fazer, para no final ela o quê? Reclamar. A satisfação, vamos dizer assim, a recompensa dessa pessoa é reclamar. Sim, exatamente. Então, às vezes, a gente inocenta muito as pessoas que se colocam nessa posição de sobrecarga, mas às vezes elas mesmas se colocam nessa posição, né? Vamos lá. O silêncio emocional, o medo constante, medo de se posicionar, medo de falar, medo de ser, medo de estar, medo de ser percebido. Como a gente tem medo, como as pessoas têm medo e como esse medo é replicado ao longo da vida, né? Ó, não vai ali não que tem um bicho-papão, começa daí. Ó, o bicho-papão, o homem do saco, começa daí. E daí para frente é só para trás. Assim, aí às vezes a gente fica assim, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Relacionamentos tóxicos. Gente, crente não tem relacionamento tóxico. Crente não tem. Crente? Gente, crente tem muito relacionamento tóxico. Porque muitas vezes a gente se embaraça nas relações porque a gente tem uma péssima mania de dizer que foi Deus quem me deu. A gente não ora. A gente não ora, a gente não reflete, a gente não entende quais são as marcas que essa pessoa traz. A gente só vai. A gente só vai porque a gente não quer viver sozinho, pelo medo constante de estar sozinho, e a gente só vai. E muitas vezes essas pessoas ferem a nossa vida e a gente fala, mas não foi assim que eu pensei. Às vezes a gente até ora, mas isso não necessariamente é o suficiente, porque muitas vezes a nossa oração está inclinada para o nosso desejo, né? Muitas vezes, porque ela aprendeu a receber situações tóxicas na vida, né? Até. Pronto. Eu vou dizer que não? Pode, fica à vontade. Gente, pastor, gente, licença, rapidinho. Carro KWT vermelho para tirar ali da vaga. Estão pedindo ali. Sim, sim. E o nosso coração é o quê?
Não. Sim, Isso. Posso falar? Posso? Então, é isso aí. Não está ligado só a julgo desigual, não. Porque eu conheço um casamento que é julgo desigual, mas o homem só falta aceitar Jesus. Porque ele leva a mulher da igreja, ele volta para casa, ele faz a comida, ele toma conta dos filhos desde pequeno, e a mulher sentava mais, olhando ela crente, e ele fazia tudo, fazia comida, corre para lá, corre para cá, e não era crente. E também vejo mulheres crentes que botam o marido também para... Não querem levantar, não querem... Ele que faça, ele que faz, eu não vou fazer, esse é o dever dele. Que mulher crente é essa? Entendeu? Então, acho que o relacionamento é desse tipo que você falou. Você não precisa falar. Entendeu? O marido e a esposa têm que saber. Pô, se ele não chegou, eu vou fazer isso aqui. Se ela não chegou, eu vou adiantar isso aqui. Vou dar banho no meu filho. É isso aí. Não é, entendeu? Acho que casamento é assim. Assim, eu acho que também é uma coisa muito importante também a gente pensar que a gente é crente, mas a gente é pecador, né? Todo mundo sabe disso, né? E aí, olhando para as nossas marcas geracionais, eu acho que isso é como um filtro. E acaba que a gente parou nessa questão do relacionamento, né? Isso é como um filtro no sentido de que eu preciso olhar para quais são as marcas geracionais daquela pessoa que eu tenho interesse para saber se elas ferem as minhas marcas geracionais também. Porque, às vezes, as pessoas são crentes. Às vezes é um homem crente, uma mulher crente, mas não, o negócio não dá liga. Não. Exatamente, né? Então, assim, alguém ali não está disposto para isso. Então, os dois não estão dispostos para isso. Então, você está vendo que o negócio não vai andar. Eu sou crente, mas não está dando certo. Então, a gente precisa ter maturidade também para isso, né? Porque senão a gente coloca muito a cargo de mas está vendo, é crente. E deu errado, né? A gente também precisa ter responsabilidade sobre isso, né? E homens emocionalmente reprimidos e pais emocionalmente ausentes. Gente, nesse livro, lá nas notas finais do livro, ele fala, inclusive também eu falei isso ontem lá no café da manhã que nós tivemos com as meninas, que ele compara a um homem, ele diz que um homem, para ser pai, ele precisa antes ter ido à guerra. E eu achei isso muito interessante. Por que ele faz esse comparativo, né? Porque ele diz que uma mulher, né, depois que ela se torna mãe, ela nunca mais é a mesma. Né? Ela nunca mais consegue ser aquela mulher. Né? Uma hora, os seus papéis vão voltar. Você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a ser mulher, você vai voltar a ser esposa. Mas quando você é bebê nasce, a priori você é sua mãe. Só que você nunca mais consegue... Eu nunca mais vou conseguir ser a Andressa que eu era antes de ter o Benício e a Maitê. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando o soldado vai para a guerra, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa do que ele era antes de ir para a guerra. Porque ele viveu coisas que são inesquecíveis, ele nunca vai viver. Então, eu estou falando... Por que eu estou falando isso? Né? Para vocês entenderem como... A gente está falando muito de mãe, mulher, mas para vocês entenderem a seriedade do que é ser pai. O ser pai, e a Laura falou uma coisa que eu achei muito interessante, ser pai não é ser protagonista. Ser pai, na verdade, é ser ali o figurante, que fica, toma isso, toma aquilo. É o auxiliador, nesse sentido, né? No sentido do cuidado a priori com essa mulher. Então, a gente precisa entender e saber que os homens precisam ter responsabilidade sobre isso. Se você escolheu ser pai, se você escolheu a paternidade, porque uma mulher não escolhe a maternidade sozinha, né? A gente se presume que precisa de um homem para isso também. Escolha com seriedade, se implique, não permita que as tuas questões elas se resvalem numa criança que não tem nada a ver com isso. Então, assim, se você entende que você tem algo que pode te ferir, que pode te machucar, busque ajuda. Busque ajuda, porque se você não for à guerra e entender o quanto é sério o que você vai fazer com essa criança, a marca que você vai deixar nessa criança, nem vale a pena você ser pai. Engraçado, você falou sobre isso aí, mas a gente também, quando nós falamos em guerra,
é até uma guerra dentro da nossa própria família. Isso gera como eu vou ser hoje ou você amanhã. Eu tive uma mãe que é um coração, parece até um... Mas meu pai era diferente. Ele amava de forma diferente. Ele era um pouco meio... aqueles pessoal de Nordeste e tal. Mas a minha mãe, até hoje, vai fazer 90 anos, é a mesma pessoa de... não sei quantos anos. Ela me trata hoje como achando que eu sou um bebê ainda. Preciso ouvir minha voz. Sabe? Então, isso é... E o meu pai, não. Meu pai era o cara que supria a casa. E a minha mãe dava todo o suporte, 14 irmãos. Não era fácil. E ela conseguia administrar isso de uma forma tão especial que até hoje eu falo que ela, para mim, é minha inspiração. Como homem, como filho, como pai. Que bom que você teve essa mãe que trouxe essa referência. Ainda tenho, né? Ainda tem. Eu digo assim, que teve no sentido de que ela te instituiu como um sujeito, né? Então, assim, compreender a origem não significa justificar os erros, mas sim ser uma alavanca para mudar a história e sentença. Então, assim, acho que, enquanto psicóloga, eu tenho isso para deixar para vocês, né? Essa palestra aqui não é uma perspectiva de curar ninguém, mas para a gente entender a seriedade do que a gente está fazendo enquanto adulto. Porque todo mundo aqui é adulto, né? Acho que eu não estou vendo nenhum adolescente aqui. E é óbvio que a gente acabou falando muito sobre mãe e bebê, sobre maternidade, mas a gente pode pensar em outras questões. A gente pode pensar quem não tem filhos, tem sobrinhos. Quem não tem filhos, quem não é casado, tem um irmão. A gente precisa entender e pensar quais são as marcas que eu estou deixando da minha história e da minha existência no outro, né? Claro que eu falei muito de uma história basilar, de uma base, de uma instituição, de uma formação do ser humano. Mas eu acho que a gente precisa olhar também só quais são as marcas que a gente está deixando no nosso parceiro, no nosso amigo, né? Porque eu tenho amigos aqui. Eu tenho irmãos em Cristo, também tenho amigos, né? Então, assim, quais são as marcas que eu estou deixando nessa vida dessas pessoas? E porque o que eu sou, né? Eu falo muito isso, né? Eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Isso é até um problema, porque a forma com que vocês me veem na igreja vai ser a forma com que vocês vão me ver no meu trabalho, na minha casa. Eu não sou muito de mudar muito a minha forma de ser, porque a minha cara tem legenda, então eu acho que é um pouco impossível, né? Mas, assim, eu quero dizer para vocês o quanto é importante essa percepção de que marcas eu estou deixando. Eu estou deixando para o outro, eu estou deixando na vida do outro, né? O que o outro vai lembrar quando me olhar como referência, né? E a referência não necessariamente são os nossos filhos. Eu tenho sobrinhos, eu tenho 4 sobrinhos. E eu sei que, de alguma forma, eu também sou referência dos meus sobrinhos, né? Eles também me olham com uma perspectiva de referência. Tanto que uma das minhas sobrinhas queria fazer psicologia. Eu falei, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa na vida, menos isso. Então, brincadeiras à parte, né, eu acredito que a gente precisa se implicar nisso, né? Se implicar e entender o quanto isso é sério, o quanto a gente se torna mais saudável quando a gente aprende a se olhar no espelho, aprende a tirar, literalmente, a trave que está no nosso olho e olhar para quem a gente é. Pode passar. E no contexto bíblico, gente, eu vou só realmente dar uma pincelada, porque eu não, aqui minha posição mesmo é enquanto profissional, né? Mas em Romanos 12:2, né, ele fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vive num século hoje muito de autoajuda, muito do meu umbigo, inclusive o pastor até falou disso um pouco na pregação, né? Muito do que eu sou, do que eu tenho, muito de mim, né? Mas a gente não é nada sem o outro. A gente não é nada sem o outro. Sabe o que é nada? Nada. Se você não tivesse o outro, você não sabia nem falar. Se você não tivesse o outro, você não saberia andar. Se você não tivesse o outro, você não existiria nem aqui. A gente só existe sobre
É isso aí. A gente só existe pelo um olhar que vem do outro, né? Tanto que a nossa moralidade vem do outro, o nosso julgamento vem do outro, a nossa forma de amar vem do outro, tudo vem do outro. Nada é nosso. Nada é nosso, né? Eu costumo usar uma frase que o Lucas, que gosta dela, ele não está aqui, que ele fica brincando comigo com isso, né? Eu falo para ele que ninguém sai ileso da infância. Gente, ninguém sai ileso da infância. Se alguém aqui me disser que teve uma infância perfeita, tem alguma coisa errada, porque tem uma falta nessa infância. Então, assim, o que eu quero dizer com esse texto, né? Que a gente não seja como as pessoas desse mundo. A gente não se conforme com as coisas desse mundo, né? Que a gente seja um crente que olhe para a nossa saúde mental e melhore, para que a gente possa dar ao outro o melhor da gente, né? Não se permita ser como esse tempo de hoje, que acredita que tudo que se faz é para si mesmo. Gente, a gente faz as coisas pelo outro também. A gente não é nada sem o outro. Não esqueçam disso. A gente não é nada sem o outro, né? E aquilo que foi aprendido pode... Eu não sei nem o que eu escrevi aqui. Deu um bug ali, né? Mas ok. Aquilo que foi aprendido pode ser revisitado. Como? Através de Cristo. O que eu quero dizer com através de Cristo? O Senhor, ele opera onde Ele quiser, né? Ele opera na sua saúde física, na sua saúde mental. Então, assim, em primeira instância, procure a Cristo, ore, tenha uma vida com Deus, né? Mas o Senhor também, Ele capacita pessoas. O Senhor levanta pessoas para tratar de você, para cuidar da sua saúde. Então, meu irmão, não demonize isso. De coração, falando, eu vou aproveitar meu lugar de fala aqui. Não demonize a saúde mental. Com todo o carinho que eu tenho para dizer para vocês. E outra coisa, quando vocês buscarem um profissional, seja ele qual for, né? Busquem um profissional sério. Busquem um profissional que se faz competente na sua área. A gente não gosta de buscar um médico ruim, gosta? Alguém aqui gosta de ter um diagnóstico errado de uma doença, de uma enfermidade física? Ninguém. Ninguém gosta. Ninguém gosta de tomar remédio, sei lá, para gastrite, não sei, está com um problema em outro lugar que não é no estômago. Ninguém gosta. Então, assim, vamos lidar com seriedade, né? Eu acho que assim, o Senhor, ele levanta quem Ele quer, né? O Senhor me levantou para essa profissão. Isso significa que eu só atendo crente? Por incrível que pareça, gente, no meu consultório, eu não atendo nenhum crente. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Estou falando sério com vocês. Eu não atendo nenhuma pessoa cristã. Eu atendo pessoas do mundo. Então, quanto as pessoas crentes muitas vezes negligenciam a sua saúde mental porque elas demonizam a saúde mental. Meu irmão, se você está ferido hoje, você precisa de ajuda, né? O Senhor, ele vai te ajudar, ele pode ajudar, claro. Quem somos nós se não é o Senhor? Mas o Senhor, ele capacita pessoas. O Senhor capacitou um homem chamado Freud, que era um homem ateu, para criar uma teoria para ajudar pessoas, né? E a gente não é uma seita, né? Infelizmente, eu vejo um tempo, né, muito tempo de rede social, que parece que a gente é seita. Daqui a pouco, a gente só tem nutricionista crente, só tem psicólogo crente, só tem médico crente, só tem, sei lá, educador físico crente. O Senhor levanta quem Ele quer para ajudar o seu povo. Para com esse preconceito bobo. A gente é adulto para entender quando o outro ele fere os nossos princípios. Se você hoje buscou um psicólogo que feriu seus princípios, eu de antemão te peço desculpa, te peço perdão por ter um colega tão antiético. Mas eu quero te dizer que você é adulto para filtrar aquilo que você recebe. Ninguém é criança. Ninguém aqui tem uma fé... Eu espero que não, né? Uma fé fria ao ponto, ou uma fé duvidosa ao ponto de ser influenciado pelo outro que vem de fora e esquecer quem é Cristo. Então, sejamos maduros na fé e busquemos verdadeiramente alguém que possa nos ajudar, porque as marcas, elas são sérias e elas duram para uma vida toda. Amém? Quer falar, Lorena? A Lorena quer dar uma palavra. Pode falar. Irmãos, essa palavra agora no final que a Andressa falou me fez pensar muito no que eu vivi. Muitos aqui lembram, né, que eu passei por um período muito profundo de depressão, de ansiedade, e que foi algo que eu já tinha desde a infância e acabou se agravando
E depois que eu casei, final de faculdade, tive alguns gatilhos. E durante muito tempo eu não queria procurar ajuda profissional. Porque eu achava esse pensamento de que, eu estou com falta de fé. Isso vinha de questões anteriores, né? E eu fiz terapia de 2018 até 2024. Tomei medicação de 2021 até 2024. Cheguei a um ponto de, todo mundo lembra da obesidade, cheguei ao extremo da obesidade, cheguei a 110 quilos. Cheguei a tomar mais de 15 antidepressivos diferentes e não ficava boa. Então, mas assim, perseverando, continuando na terapia, continuando com acompanhamento psiquiátrico. Eu lembro que a minha psicóloga me ajudou muito a aceitar que eu precisava tomar medicação. Que ela falou comigo, você não precisa sofrer da forma como você está sofrendo. Chegar no extremo que você está chegando porque você não quer tomar medicação. Por que você não quer tomar medicação se você está doente? E foi muito assim, eu vejo que a terapia foi um instrumento que Deus usou para mudar muitas coisas na minha vida. Muitas coisas na minha vida. E eu continuei fazendo a terapia, entrei com a medicação, sofri muito porque tomava várias medicações e tinha que voltar a estaca zero, porque não tinha retorno, não acontecia, né, o que a gente esperava. Eu lembro também que o meu psiquiatra também foi muito usado por Deus. Ele me deu muito suporte. Eu lembro que eu falava com ele no WhatsApp toda vez que eu tinha alguma crise, alguma questão que estava chegando ao extremo, ele me ajudava muito. Meus pais, o Bruno, tinham contato com o meu psiquiatra também. E chegou o momento que eu vi que eu estava no limite da depressão, que eu estava tendo ideações, estava tentando fazer coisas contra a minha vida. Eu cheguei para o pastor, para a tia Ismênia, contei para eles o que estava acontecendo, porque eu tinha vergonha de me expor. Contei para os jovens, nos elos, contei para as irmãs da SAF, né? E eu lembro que chegou também uma época que eu falei assim, Senhor, eu não sei mais o que eu fazer. Então, eu não sei qual é o propósito do Senhor com essa doença na minha vida. E eu lembro que eu falei assim, olha, se eu tiver que, talvez, perecer com essa doença, tem algo que o Senhor quer que eu aprenda com isso tudo. Tem algum sentido nisso tudo. Nada para o Senhor é em vão. Então, que o Senhor me ensine a conseguir aprender o que eu preciso aprender com isso tudo que está acontecendo. Porque era um sofrimento, quem convive com alguém que tem depressão, quem conviveu, consegue saber um pouco mais minuciosamente. E eu lembro que as orações da igreja moveram a mão do Senhor, né? E eu cheguei ao ponto de que estava tomando 9 comprimidos por dia, tomava SOS também para as crises de ansiedade, e tinha vezes que eu tomava 35 gotas de Rivotril e não acontecia nada. E aí, aos poucos, os remédios começaram a perder, eu comecei a ficar bem, e aí quando eu tomava o remédio eu ficava mal. Eu comecei a melhorar, eu comecei a voltar a ser a Lorena de antes. Eu lembro que eu falava muito com o Bruno que... O Bruno foi uma pessoa, quando estava falando do seu esposo, eu estava lembrando do Bruno. O Bruno foi uma pessoa que, todos os dias o Bruno falava para mim que eu ia ficar boa. Ele sempre falou para mim, eu tenho certeza que você vai ficar boa. Tenho certeza. Eu falei, como que você pode ter certeza se você está vendo tudo o que está acontecendo? Você não tem medo? Ele falou, não, eu tenho certeza que você vai ficar boa. E todo santo dia ele me lembrava disso. Ele falou, eu lembro de você antes. E eu cheguei a um ponto que eu não me lembrava como é que eu era. De tanto que a depressão e o transtorno de ansiedade me mudaram. E aí, aos poucos, eu fui melhorando, fui voltando a ter minha vida normalmente, a ponto de eu tomar medicação e a medicação dar o efeito rebote. E aí, chegou o momento que eu não precisei mais tomar medicação, e o médico tinha falado que provavelmente, ele falou assim, você pode ter melhoras, mas pode ser que você tome remédio para o resto da vida. E eu parei 100% com a medicação em outubro de 2024. Em novembro de 2024, eu engravidei. Aí eu descobri que estava grávida do Hugo no dia 31 de dezembro. E, assim, todos os dias o Senhor tem me mostrado como aquela que eu até falo, assim, às vezes,
brincando, mas é sério, né? Que eu passei pelo vale da sombra da morte. E todos os dias o Senhor lembra que acabou. Então, que a Andressa estava falando, né? Que é ao longo da vida, né? Mas, graças a Deus, eu tenho visto a cada dia a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor. E por isso que eu queria falar isso com os irmãos, para não terem medo ou de pedir ajuda profissional, de pedir ajuda espiritual, porque foi um conjunto. Foi a questão clínica e também o cuidado, o amor, o zelo, as orações, que, graças a Deus, eu achava que eu não ia chegar aos 30 anos. Assim, muito triste, mas foi nesse ponto. E eu até pensava assim, como que eu posso ter um filho? Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não consigo cuidar nem de mim? Tinha dias que eu não conseguia escovar meu dente sozinha, pentear meu cabelo. E hoje em dia, ver que o Senhor fez aquele corpo doente gerar uma criança, cuidar de si, cuidar da família, cuidar de um bebê. Sim, o Senhor é muito bom. É isso. Então, irmãos, só para complementar aqui o que a Andressa falou, eu já fiz uso de medicação, estou desmamando uma, inclusive, agora, doido para me ver livre dele, e já fiz terapia. Né? Então, não é vergonha nenhuma isso. Dá para ver, uma pessoa como eu não tem como não ter passado por terapia. Né? Pessoa que sai para correr na Oliveira Belo de madrugada, só com os cães e com os cachorros, não pode ser normal essa pessoa. Aliás, na minha família é muito difícil achar alguém bom, não tem. Muito difícil. Desde lá do meu pai, todo mundo tem um probleminha na minha família. A minha irmã falou isso para mim uma vez, falou, Dé, procura uma, ela me chama de Dé, né? Procura uma terapia, olha para a nossa família, Dé, ninguém é normal ali, as pessoas têm problema. Eu falei, tem razão. Porque é isso, cara, assim, é a nossa realidade, a gente não pode ter preconceito com isso, né? E eu ia para, as primeiras vezes que eu fui na terapia, eu fui assim, ó. Aí ver como chega lá que eu vou falar para ela. Já armado. Eu saía de lá com raiva da mulher, meu irmão. Mas sabe por que eu saía com raiva? Porque ela falava umas verdades que eu não queria ouvir. Eu era confrontado. A Fabrícia pegou isso, né? Meu irmão, chegava em casa com vontade de aquela mulher com raiva mesmo. Mas engraçado que na semana seguinte eu estava lá de novo. Voltava, Sabe disso, né? Tu ri, não sorrisinho debochado dela. Mas é isso, assim, a gente não pode ter preconceito. Certa vez eu ouvi o reverendo Hernando Dias Lopes dizer, né? A gente criou uma máxima de que suicídio vai para o inferno. Quem te disse isso? Em qual Bíblia isso está escrito? Qual Bíblia isso está escrito? E quem é que deu autoridade para a igreja de dizer quem vai para o inferno ou quem vai para o céu, né? Você sabe? Eu só sei de um que a Bíblia diz que é Judas. Esse aí a Bíblia falou que ele voltou para o lugar de onde ele veio, né? E não se escandalize. Exatamente. Nós não temos autonomia. Depressão é uma doença. E só complementando o que ela está dizendo aqui, você adoece de depressão como você adoece de gastrite, de hipertensão, de qualquer outra doença. Particularmente falando de pessoas, aqui eu estou falando do campo profissional, estou saindo do campo do cristianismo em si, né? Se dá para fazer isso. As pessoas que eu vi que tiveram alguma tentativa de autoextermínio, né, uma ideação suicida, ou até mesmo uma lesão, né, uma autolesão, na maioria das vezes elas não estão presas à consciência desse mundo, ou elas estão medicadas, ou elas estão em algum quadro de surto. Então, é muito mais profundo do que a gente pensa. A gente pensa, parece que a gente olha para o sentido de, fez tudo premeditado, se matou consciente. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a pessoa se mata dopada de medicação. Então, assim, acho que é importante a gente refletir sobre isso também. E uma última coisa que ela falou, que não se escandalize quando ela disse assim, Deus levantou Freud, né? Porque você pode achar que é heresia. Deus levantou Ciro, Isaías 45. Ciro era ímpio, era um monarca persa. E Deus dá a ele o nome de ungido, que é o mesmo título atribuído a Cristo. Ele não era crente. Porque Ciro existiu para cumprir um propósito de Deus na vida
do povo de Israel, que foi libertá-los do cativeiro e devolvê-los à sua terra natal. Então, assim, a gente não pode imaginar que Deus não usa o ímpio para curar a nossa vida. Todo médico que você vai é crente. Às vezes você não sabe nem a religião dele, pode ser que seja até ateu, você nem sabe. Então a gente precisa estar consciente disso, que a nossa saúde mental, acho que ela deve ser cuidada tanto quanto a saúde do corpo, porque às vezes a gente cuida muito do corpo, mas a nossa alma está em trapos, né? Está mal vestida, né? A gente precisa estar atento a isso, né? Estar atento a abrirmos mão um pouco dessa coisa. Lorena, eu também tinha repulsa a remédio, cara. Eu estou doido para me livrar dele, isso continua. Aí agora estou desmamando ele e, assim, me foi útil. É um remédio fraco, não tem muito efeito colateral, quase nenhum, nem sinto. Oi? Sim, mas se fosse também, exatamente, teria que tomar, né? Então vamos estar atentos a isso, né? Nós somos chamados a prestar a Deus um culto racional, né? Como ela leu aqui. Então, assim, a racionalidade envolve o culto, envolve essa consciência de quem somos e a necessidade que a gente vive num mundo doente e que muitas vezes nós precisamos tomar remédio. Isso faz parte. Eu tenho um amigo que é de uma religião diferente da nossa, uma fé, ele crê em Deus, mas de uma maneira diferenciada. É meu amigo e Deus usou ele para me abençoar. E eu sou abençoado até hoje por conta desse amigo. Várias coisas, vida financeira, profissional, amizade. Ele é um amigo, ele é um irmão, eu chamo ele de irmão, é meu amigo. E é um cara que não professa a mesma fé. Não vou dizer a fé, mas assim, a religião, não pratica a mesma religião. É meu amigo até hoje, me abençoou. Não me deu dinheiro não, mas me abençoou para chegar a um ponto onde eu cheguei. Totalmente diferente, para que quando você fala, só para reforçar, que nós não somos donos da lei nem conhecimento da razão, mas somos os pastores da igreja e você tem que acreditar na gente. Deus levantou Freud, sim. Deus levantou vários ímpios para abençoar. Levantou esse meu amigo, meu irmão, que é a gente parceiro mesmo, de mais de 40 anos, 30 anos, que nos abençoou. Então, não confundam as coisas. Não é heresia e nem pecado. Deus levantou a mula, cara. Ah, tá. Por favor, pastor. Não, por favor. Neto. Vai quebrar o óculos do vovô. Peraí, tira o óculos do vovô. Queridos, nós estamos disponíveis. Eu e o reverendo Zé Marcos. Para qualquer coisa que você precisar. Seja pessoal, se você quiser, é claro. Às vezes você também tem um amigo aqui que você confia e quer contar um detalhe. A gente está dizendo assim, se você quer uma coisa para conversar com o pastor Orival, reverendo Zé Marcos, pode vir. Mas você às vezes quer falar com a dona Ana, uma coisa íntima, fale com ela. E se for coisa que não compete a ela, ela vai falar com pastores da igreja. Por quê? Essa palestra foi para isso. Lorena, obrigado pelo carinho e a gente ama você e por isso que a gente dedicou a vida a você e a qualquer um aqui. Deus abençoe. Orar por ela aí. Isso. Irmãos, agradecemos a Andressa pela palestra, foi muito proveitosa. É difícil lidar com essas situações, mas Deus coloca as pessoas certas na hora certa. E Lorena, foi muito bom você ter pedido socorro a Deus, né? Aquele grito, Senhor, me socorre. E Ele é o socorro bem presente na angústia. Então, Ele coloca os profissionais, medicamentos, marido, né, familiares, a cura. Porque a cura vem dEle, né, no momento certo, para a honra e glória do nome do Senhor. E, Andressa, me desculpa, nos desculpe. Mas à noite vamos trazer sua lembrança de agradecimento, tá? Especial, tá? Pela sua palestra, que foi muito boa mesmo. Quem não está aqui perdeu, né? Perdeu a oportunidade de ouvir testemunhos, né? De ouvir a palavra de uma profissional e que Deus nos abençoe a todos, tá bom? Eu gostaria de chamar os aniversariantes dessa semana, a Cádia Maria, ela tinha